Olá, amiguinhos, tudo bem? De novo, né? Mais um sábado aqui com vocês. Como eu disse para vocês, hoje a lição de hoje ela fala muito sobre fé, sobre acreditar em Deus. Quem aí tem fé e acredita que em breve nós estaremos juntos, agradecendo a Deus por todo esse período, né, que ficamos em casa. Eu tenho fé nisso. E você? Você também tem fé nisso? Bom, a Tia vai compartilhar aqui com vocês, além dos slides, né, que vão ser falados hoje, nós vamos começar lendo o nosso versículo para decorar. Mas antes da gente começar de fato a lição, vamos orar mais uma vez, pedir para que o Espírito Santo esteja conosco, que ele toque nos nossos corações, né? E que nós possamos aprender muito com a historinha de hoje. Vamos fechar os olhinhos, curvar as nossas frontes. Oremos. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais um sábado que o Senhor tem nos proporcionado. Te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Espírito Santo esteja conosco, Pai, para que ele possa tocar nos nossos corações, Senhor, para que nós possamos aprender muito com a historinha de hoje, para que o Senhor possa estar fortalecendo a nossa fé, o nosso acreditar em Ti, Senhor, acreditar que logo, logo sairemos dessa, que logo, logo estaremos juntos, meu Deus, voltando à nossa rotina, que o Senhor possa estar nos abençoando a cada dia mais, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Bom, gente, o nosso verso para decorar desse sábado, ele está em Marcos 11, versículo 22. Opa! Vou até grifar aqui para vocês verem que é esse versículo aqui. E ele fala assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, né? Na lição de hoje, ela fala só a parte do tende fé em Deus. Em outras linguagens, ela tá assim: tenham fé em Deus, né? Eu sei que muitas Bíblias aí que vocês devem ter tem outras linguagens, alguém deve estar usando uma Bíblia de uma linguagem mais fácil, né, de entendimento, mas o versículo de hoje, ele se encontra em Marcos, capítulo 11, versículo 22, e ele fala sobre tenham fé em Deus, né? Mas antes da gente começar a história de hoje, nós vamos fazer uma atividade preparatória juntos. Nós vamos precisar de uma folha de papel, eu estou aqui usando a minha, né, personalizada, cor verde. Pode ser um lápis ou uma caneta ou canetinha, o que você quiser. O importante é que dê para você escrever. Eu vou usar aqui uma caneta. E a atividade de hoje, ela vai ser assim. A gente vai seguir direitinho as instruções para a gente fazer um desenho. Não vale perguntar. Da forma que tiver escrito aqui, você entender, você faz. Não existe uma forma certa ou errada de se fazer, tá, gente? Não precisa ter aquela coisa perfeita, né? Isso aqui é só uma atividade para vocês entenderem melhor a historinha de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Desenhe uma linha horizontal. Desenhei uma linha. Perto de uma ponta e de outra, desenhe um círculo. O círculo está meio oval, mas ok. Entre os dois círculos, desenhe um triângulo com uma bola no centro. Sobre o triângulo, desenhe uma linha horizontal. Sobre a linha, desenhe um retângulo em cada extremidade e sobre cada um desses retângulos, um retângulo pequeno. Sobre a linha, desenhe um retângulo.
Em cada extremidade, sobre cada um desses retângulos, um retângulo pequeno. Não sei se eu vou estar fazendo certo, mas ok. Bem acima da ponta do triângulo, desenhe duas bolas. Jesus. Ah, que eu tô fazendo certo. Conseguiu? E aí, gente, vamos lá. Vamos ver. Desenhe uma linha horizontal perto. Nossa! Errei feio. Olha o que eu fiz. Deixa eu ver se dá para vocês verem o que a tia fez. E aí, gente, vocês fizeram certo? Não foi proposital, juro. Bom, a história de hoje pode ser que tenha alguém que conseguiu, pode ser que tenha pessoas que não conseguiram, como eu, né? Que tá bem claro aqui, né? Mas vamos lá. Aqui fala assim: vocês acham que você poderia fazer melhor esse desenho? Bom, com certeza, mas assim, eu nunca fui uma pessoa muito boa de desenho, então eu não sei se ficaria melhor ou pior do que essa arte aqui, ó. Não sei. Aqui, ó. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês que a tia fez errado. Não foi de propósito, juro. Bom, essa atividade ela demonstra como Deus agiu para os israelitas. Deus estava sempre tentando lhes dar representações dele mesmo, seu amor e seu plano de salvá-los do pecado. Então, em nossa história de hoje, ele fez uma representação fora do comum, né? Deus fez uma representação fora do comum. Ele fez alguma coisa que precisava que os israelitas tivessem fé e que crescem, né, em Deus e fazer o que Deus lhes havia pedido. Então, relembrando o nosso verso para decorar de hoje. Tenham fé em Deus, né? Que está em Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. O título da lição de hoje se chama Picada de Serpente. Nós vamos lá em Números. Nem ficou parecido, né, gente? Aqui, ó. Tenham fé em Deus. Marcos 11, 22. Né? E o que a gente vai aprender hoje é que nós adoramos a Deus quando temos fé nele. Então, vamos recapitular um pouco, né, a nossa historinha, para que vocês possam se situar mais ou menos do que a gente está falando. Moisés foi até o Egito livrar o povo de o povo lá de Israel, né, para voltar, para sair da prisão, né? Eles ficaram muito tempo lá no Egito, sendo escravo, comendo, como diz, perdoe-me a expressão, né? O pão que o diabo amassou, não eram muito lá satisfeitos. E aí, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, né, e tudo mais, eles começaram a ficar descontente com algumas coisas, né? A gente viu em outras histórias atrás que sempre tinha algum empecilho. A falta do maná, falta de um lugar apropriado, falta de água, eles estavam literalmente no meio do deserto. Então, assim, deserto a gente já sabe, o próprio nome já diz tudo, né? Que nunca tem nada ali. Então, a tia vai passar aqui. Bom, gente, então nós vamos aqui ler. A gente vai abrir as nossas Bíblias em Números 21, 4. 21, versículo 4, tá? Vamos lá abrir nossas Bíblias. A tia vai procurar aqui para vocês. Aqui, achei. Bom, vamos acompanhar juntos aqui, tá? Quem tiver a Bíblia, melhor ainda. Quem não tem, a tia vai acompanhar aqui
junto com vocês, né? Lá em Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. Eu vou grifar aqui os versículos que a gente for lendo. Versículo 4 diz assim: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e nossa alma tem fastio desde pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente. Eu vou parar aqui no versículo 6, para vocês entenderem mais ou menos aqui, né? O título da historinha de hoje é Picada de Serpente. Então, gente, ninguém nunca passou, né? Com certeza que ninguém deve ter passado por uma situação como essa, de ter ficado tanto tempo num lugar que não tinha pão, não tinha comida, não tinha nem lugar para você fazer o acampamento, né? Para montar uma barraca, por exemplo. Com certeza, para quem é do Colibri ou quem... Com certeza que foram naqueles acampamentos do Colibri, sempre tinha alimento, um lugar para dormir e tudo mais. E o que acontece? O povo de Israel, eles estavam procurando um local para eles ficarem. Então, eles não tinham pão, não tinha água, não tinha nada. E eles passaram 40 anos nessa situação. Eu não sei de vocês, mas a minha avó, ela sempre tem o costume de contar a história do passado dela, das coisas que ela já passou, do quanto que eu sou privilegiada por ter uma casa, por nunca ter passado fome, por nunca ter vivido em dificuldade. E eu sei que alguns de vocês, os pais devem falar, né? E outros, os pais não falam porque também nunca viveu nessa condição. Mas vamos imaginar uma criança que viveu nessa situação. Tipo assim, ela nasceu no deserto e passou literalmente 40 anos da vida dela nesse deserto. Deve ser uma situação muito ruim, né? E geralmente quando eu, por exemplo, quando eu tenho fome ou sede, eu já começo a ficar um pouco descontente com isso, né? Eu já começo a ficar um pouco mal-humorada, digamos assim. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam muito descontentes porque eles estavam no deserto e eles acreditavam que tudo aquilo que Deus prometeu através de Moisés era tudo mentira, que eles nunca iam viver a vida que eles tinham ou uma vida melhor, e eles preferiam estar no Egito. Olha só, gente, como que pode a pessoa preferir estar no Egito, um lugar que era ruim para eles, em que eles eram escravos, né? Trabalhava lá de dia e de noite, não tinha nem descanso direito. Eles preferiam voltar para o Egito do que viver nessa condição. E aí, o que é que Deus fez? Eu não sei vocês, mas olha, só de ver essa foto aqui da serpente, eu já fico agoniada. Eu não gosto de cobra. Na época, quando eu ia para o zoológico, nossa senhora, era o lugar que eu não passava, era o lugar onde tinha as serpentes, né? Então, Deus quis mostrar uma lição para esse povo, né? Para o povo de Israel, que estava reclamando. Ele retirou a proteção deles e ele começou a fazer que as serpentes aparecessem e atacassem eles mesmos, né? Com certeza ali nesse período, antes deles estarem reclamando, o deserto, ele é um lugar que tem muita serpente, né? A serpente, ela é tão ruim, né? Eu digo que é um animal assim que eu não sou muito fã, que ela consegue viver no deserto tranquilamente. Então, assim, é costume, né? Inclusive vocês aí nesses lugares aí que vocês devem ter passado, com certeza o instrutor dizia, gente, cuidado aí por onde vocês pisam, porque tem algum animal, né? Então o habitat da serpente era isso. E antes disso, Deus protegia os israelitas para eles não encontrarem com a serpente, né? Ou então se encontrarem a serpente nem picavam eles e tal. Então Deus resolveu dar uma lição para eles, para ver se eles acordavam e começavam a ter mais fé e crer, né, de que aquilo dali que eles estavam passando, eles iam sair dessa situação.
Então, essas serpentes começaram a atacar as pessoas, né? As serpentes, para quem não sabe, elas têm veneno. E o veneno é fatal, assim, se não tiver cuidado. Então, muita gente morreu, muita gente que foi picada morreu. E teve muita gente que ainda estava sob o efeito desse veneno, né? O corpo da pessoa é uma coisa tão assim, Deus é tão maravilhoso que o nosso corpo, ele tem células que, assim, eles fazem, dependendo, né, da nossa saúde, eles fazem a gente resistir a esse tipo de veneno. E foi o que aconteceu com algumas pessoas, né? Muita gente morreu, isso é fato, mas tiveram aquelas pessoas que elas foram picadas, mas elas ainda não chegaram à morte, de fato. Então, as pessoas começaram a se desesperar, pedir para Moisés para ele ajudar ele, e Moisés pegou, conversou com Deus, e Deus falou assim: olha, você pega um pedaço de madeira e uma haste. E ele fez essa haste em forma de cobra, aqui como vocês estão vendo, né? E aí Deus falou para Moisés assim, que era para ele pedir para que todo mundo olhasse para essa serpente, e aquelas pessoas que olharam, Deus providenciou a cura, né? Mas acredite ou não, ainda teve pessoas que não olharam, que ficaram com medo. Ou seja, elas temiam que a morte ia vir mais rápido para elas se elas olhassem. Elas não acreditaram que se elas olhassem para o haste com a serpente dourada, que Deus providenciaria a cura. Mas aqueles que obedeceram às instruções, Deus providenciou a cura. Então, o que a historinha de hoje fala? Ela fala muito sobre a questão da fé. E como a gente pode ver, os israelitas, eles eram pessoas que eles não tinham muita fé. Eles eram pessoas que eles queriam aquilo dali de uma forma rápida. Por exemplo, sabe quando a mãe fala assim: ah, você tá passeando, aí você vê uma roupa e a mãe fala: ah, na volta a gente compra, e acaba que não compra. Então, assim, muitas vezes a gente não acredita nisso. E isso também vai muito com as coisas de Deus também, né? Deus, ele fala com a gente por meio da Bíblia, por meio da lição, por meio de louvor, por meio do nosso pai, da nossa mãe, quando a mãe fala assim: olha, menino, não anda por aquele lugar, senão você vai se machucar. E aí, né, cabe a nós escolhermos se a gente vai andar por aquele lugar que os nossos pais nos instruíram para não ir ou não. Eu já me machuquei muito, assim. Eu sempre fui criada com a minha avó, e eu me lembro de uma vez que no Dia das Crianças eu ganhei um patinete. E na época, tá, gente? Não foi há muito tempo atrás, não. Na época, o patinete, ele tava em alta. Ele era algo assim novo e tal, e eu tava querendo muito, 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 muito mesmo usar. E eu tinha uma amiga que eu morava num prédio, e ela morava num prédio quase que de frente pro meu. Era uma coisa assim de minutos eu tá lá. Em 2, 3 minutos eu tava na casa dela. E aí ela tinha ganhado um patins. E aí ela pegou, e aí eu conversei com a minha avó, e minha avó: não, minha filha, a gente vai sair pro clube, em família e tal. E eu não queria ir, eu queria logo inaugurar esse patinete. E de tanto eu insistir, a minha avó acabou deixando. Só para parar de insistir. Ela viu que eu não ia mudar de ideia, que ela poderia me oferecer diversas opções, né? E aí ela pediu para eu ter só cuidado, ó, cuidado aí com esse patinete e tal. E aí, chegando lá no prédio dela, a gente foi caminhar lá, e aí a gente viu, na época, no prédio dela tinha aqueles estacionamentos que ele era de rampa de caracol, ele fazia assim, ó. E aí ela falou assim: ah, e aí, você encara e não sei o quê? E aí eu falei que eu encarava. Metia forte lá e falei que eu encarava. E aí o que aconteceu, gente? Eu me lasquei. Eu lembro que eu desci, aí o patinete começou a criar velocidade, muita velocidade, e o freio ele não estava funcionando. E aí eu só sei que eu caí, eu só lembro de ter acordado no hospital, galera. Quebrei minha perna em 3 lugares diferentes. Passei 3 meses de gesso, com vários tipos de gesso.
O primeiro gesso, ele cobria, para vocês terem uma ideia, a perna toda. Toda. E aí deixei de viajar, deixei de ir para acampamento da igreja, deixei de viajar para ver meus pais que moram, né, lá em Fortaleza. Então, assim, muita coisa eu perdi por conta de uma desobediência minha, porque eu não escutei a minha avó. Se eu tivesse escutado a minha avó, nada disso teria acontecido. Eu não teria ido para o hospital, eu não teria me machucado, não teria passado 3 meses acamada, dependendo de terceiros, porque eu fiquei literalmente dependendo de todo mundo. O primeiro mês mesmo, eu tomava banho com álcool, gente. Minha avó ia, molhava o algodão e me banhava. Entendeu? Então, assim, muitas vezes Deus ele nos fala através de outras pessoas para a gente não desobedecer a Ele, para a gente poder ter fé e crer que isso vai passar. Eu não sei como que tá a quarentena de vocês, eu não sei o que vocês estão passando, se já tem gente que já tá agoniado para sair, eu não sei. Mas quando o pai de vocês fala que em breve a gente voltará à nossa rotina normal, creia nisso, tenha fé. E naquele momento que você duvidar, que você achar que do tanto de tempo que você está em casa, de tantas vezes que o seu pai e sua mãe falam isso, vai no seu quarto, ora, ou então pede para os seus pais orarem com vocês, para Deus estar fortalecendo essa fé, né? Fortalecendo esse acreditar de que logo, logo você vai poder sair, rever os seus amigos. Eu sei que é uma situação muito difícil, mas isso vai muito o que nós temos, né? A lição, ela fala muito sobre uma situação que a gente está vivendo hoje, né? Dessa questão de que muitas vezes nós somos ingratos pelo que a gente tem, né? Muitas vezes a gente está aqui agoniado, querendo uma coisa e tudo mais. Então, assim, sempre que você estiver se sentindo assim, ora a Deus, peça a Deus um direcionamento, pode ser através dos seus pais, pode ser através da lição, pode ser através da Bíblia, né? E não vamos deixar de procurar a Deus por conta disso. Pelo contrário, quando a gente sente que está duvidando, aí é que a gente tem que estar, né, mais em comunhão com Deus, né? Então, assim, analisando um pouco o que Deus fez conosco, a gente vai trazer alguns comentários aqui. A gente vai... Alguns de vocês devem saber o que é haste, outras pessoas não. Então, vamos entender um pouquinho, né, da Bíblia e descobrir o significado da serpente sobre a haste. O que isso quis dizer nos dias de hoje, né? Vamos em João, abrir a Bíblia em João 3, 14 e 15. Ele fala assim, o versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenderam? Vamos ler de novo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o significado da serpente sobre a haste é para que a gente possa crer naquilo que Deus fala para a gente, né? Para que a gente possa acordar, né? Quando a gente está duvidando de alguma coisa. No caso, os israelitas, eles duvidaram de que eles fossem sair do deserto. Já tinha 40 anos ali, eles já não tinham mais esperança nenhuma na vida. Então, Deus, através da serpente sobre a haste, ele pediu para que as pessoas olhassem, porque à medida que as pessoas olhassem para aquilo dali, elas logo, né, seriam curadas, e elas também veriam que através dessa cura, Deus estava com eles, né? E de que tudo aquilo que Deus tinha prometido, Deus estava cumprindo. Deus prometeu que ia libertar eles, Deus libertou. Deus proveu maná para eles, Deus proveu água, né? E também Deus proveu a cura deles, né? Para aqueles que foram picados pela serpente. Eu sei que tia, mas muitos ali morreram. Sim, gente, mas é aquilo que eu estava explicando. O nosso corpo, ele reage de formas totalmente diferentes. Tinha gente ali
que estava tão sem fé na vida, que não tinha mais nenhuma fé na vida, e acabou perecendo, né? Acabou falecendo, morrendo. E teve outros que eles um pouco que acreditavam, né, naquilo dali, estava ali sofrendo mesmo com o veneno ali da cobra, mas naquela esperança de que alguma coisa iria acontecer, né? Se eles cobrassem a Moisés, como Moisés, ele conversava diretamente com Deus, então acabou que Deus proveu, através de Moisés, a cura. Então, assim, o versículo 15, ele é bem explícito nisso, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos também em João 12, versículos 32 a 33. E ele fala assim: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei para mim. E dizia isto, significando de que a morte havia de morrer. Que foi o que aconteceu com aquelas pessoas, né, que acabaram falecendo. Bom, gente, a gente chegou ao final da nossa lição, né? O que vocês aprenderam? Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa sobre a lição de hoje, conversa com o pai de vocês. Se caso vocês tiverem alguma outra dúvida, conversa comigo através dos pais de vocês. A gente faz parte de um grupo aqui, né? Em que eu ou a tia Thaisa podemos estar tirando dúvidas, né, com vocês, para aqueles que precisam de oração também. Eu e a tia Thaisa, e com certeza todo o Ministério da Criança tem orado bastante por todos vocês, né? A gente acha que por ser criança não sente, eu não sei o que vocês estão passando, mas saibam que no momento que vocês se prostrarem diante de Deus, tudo vai ficar mais claro, tudo vai ficar mais assim. Vocês vão conseguir ver de uma forma diferente, né? As nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas preocupações. Eu acho que também deve ter muita gente que está tendo aula e à distância, deve ter muita tarefa e já está desesperado, que não sabe o que fazer, porque às vezes o pai ou a mãe não tem tempo. Gente, orem para Deus, se apeguem em Deus. A historinha de hoje, ela fala muito que nós adoramos a Deus. Deus se alegra quando a gente crê nele, quando a gente fortalece a nossa fé e quando a gente confia nele, tá bom? E lembrem-se, sempre obedecer o pai de vocês, né? Na hora quando eles falaram assim, vai fazer a tarefa. Vai, não perca tempo. Vai. Porque é uma situação assim que a gente precisa de estar em comunhão, né? E da gente poder estar trabalhando juntos, como a gente viu em outras lições também, né? A gente trabalhar em comunidade. Então, que vocês possam ter um ótimo sábado, em comunhão com Deus, em família, né? E é isso, pessoal. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.